Olá, queridos alunos do Centro Educacional Juvenal de Carvalho. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos juntos mais uma vez para a nossa 13ª videoaula de Física. E hoje nós temos como proposta trabalhar aqui os sistemas ópticos, as leis da reflexão e da refração. E como sugestão, deixo aqui para vocês as questões da página 151 do nosso livro didático. A questão 1 e a questão 2. Então vamos juntos navegar aqui no mundo da física. Gente, primeira coisa, vamos entender o que é um sistema óptico. Na aula anterior, nós discutimos um pouquinho, no capítulo 22, sobre as leis da reflexão e da refração e sobre a natureza da luz. Nós analisamos o comportamento dual, nós vimos que a luz ela se comporta como onda eletromagnética ou como pacotes de energia chamadas de fótons, e ela tem esse comportamento dual. E hoje, no capítulo 23, nós iremos debater um pouquinho sobre esses sistemas ópticos, que justamente retrata aí um pouquinho do comportamento da luz. Então, na física, nós definimos o sistema óptico como sendo qualquer superfície que interage diretamente com a luz. Poderemos citar para vocês como exemplos o olho humano, as lentes que vocês utilizam nos óculos e os espelhos, né? Os espelhos planos e os espelhos esféricos. Então, nós iremos dedicar a nossa aula a trabalhar esses sistemas ópticos e já digo para vocês de antemão, o olho humano é um dos sistemas ópticos mais perfeitos, certo? E na cena dos próximos capítulos nós vamos detalhar e aproveitar também estudar as diversas anomalias da visão humana. É um assunto muito pertinente e sempre está caindo nas questões de concurso, tá bem? Então, sistema óptico é qualquer superfície que interage diretamente com a luz. Então, esses três exemplos são extremamente fundamentais. O olho humano, as lentes estão nos óculos, né? As lentes também eu posso encontrar no microscópio ou no telescópio, e os espelhos, que é mais comum, né? Os espelhos planos a gente encontra bastante nas nossas casas, no banheiro, no guarda-roupa, e os espelhos esféricos, que são também super comuns no nosso dia a dia, encontrados nos supermercados, né? Encontrados nos retrovisores de automóveis e etc. Então a gente vai dialogar um pouquinho sobre essas características durante o capítulo 23. Bom, gente, a primeira coisa interessante que a gente tem que focar aí é classificar os raios luminosos de três categorias. Eles podem ser divergentes, convergentes e paralelos. Então vamos lá. O que são raios convergentes? Convergentes. Pelo próprio nome, convergentes, que convergem para um ponto comum. Observe aí a figurinha de vocês, aqui está do lado esquerdo, certo? Todos os três raios de luz estão convergindo para um ponto comum. São raios convergentes. Os raios divergentes são contrários, são raios que divergem, partem de um ponto e se separam. Observe aí a figura central. Os raios de luz estão se separando. E por último, nós temos os raios paralelos, que são aqueles raios que não se cruzam. É extremamente a gente tem que compreender isso aí, porque é a partir daí que a gente vai definir alguns conceitos relacionados à formação da imagem nos espelhos esféricos, mais na frente. Então, nós temos aí o convergente, divergente e paralelo. Queridos, espelhos planos. Como é que eu poderia definir espelhos planos para vocês? Então, são superfícies polidas, planas, sem curvatura e capazes de promover um fenômeno chamado de reflexão regular da luz. O que é reflexão regular? A gente já dialogou em cenas de capítulos anteriores. A reflexão é o retorno da luz para o seu ponto de origem. Quando os espelhos de luz são refletidos por espelhos planos, o ângulo entre os raios refletidos e de incidência de reflexão, certo? São raios que se encontram dentro do mesmo plano. Então, a reflexão da luz, como eu falei, é um fenômeno óptico que ocorre quando a luz incide em uma superfície refletora e o seu meio de origem. Interessante, a gente vou mostrar para vocês daqui a pouco algumas figurinhas, que essa reflexão ela pode ser difusa e que ela pode ser regular. Pelo próprio nome, difusa. A reflexão é caracterizada como difusa
quando a reflexão ocorre em uma superfície irregular. É aquela reflexão, por exemplo, onde a luz incide em uma superfície não linear. Posso citar como exemplo uma parede, certo? Um piso. Já a reflexão regular é aquela reflexão onde os raios incidentes e refletidos, eles acontecem em uma superfície polida. Pode ser nos espelhos, nos metais, nos lagos. Observe essa figurinha aqui, que vai favorecer aqui a compreensão de vocês. Do lado esquerdo você tem uma reflexão difusa. Percebam que os raios incidentes e os raios refletidos, eles não obedecem uma regularidade, porque a superfície ela é toda irregular. Já na reflexão regular não, é o contrário. O raio incidente e o raio refletido seguem uma certa regularidade, porque a superfície é polida, certo? Então, na reflexão difusa, é aquela reflexão onde a superfície é irregular, no caso as paredes, e a reflexão regular é aquela onde o raio incidente e o raio refletido são simétricos. Ocorre nos espelhos, nos lagos, nos metais, tá bom? Vamos para frente. Queridos, a partir dos espelhos, que é uma superfície polida, onde os raios de incidência e os raios de reflexão são simétricos, a gente vai desenvolver aqui a primeira lei, que é a lei da reflexão da luz. Então, vamos lá. Considerando um raio de luz incidindo sobre a superfície, teremos as seguintes definições. Observe essa figurinha aqui. Ó. O raio que incide nessa superfície polida é chamado de raio incidente. O raio que reflete é o raio refletido ou raio de reflexão. Essa superfície central imaginária é chamada de normal, que é justamente onde divide aqui o ângulo incidente e o ângulo de reflexão. É interessante falar para vocês que a lei da reflexão, elaborada por um rapazinho chamado de Snell Descartes, ele diz o seguinte, que o ângulo de reflexão ou o ângulo de incidência são sempre iguais, ou seja, terão sempre os mesmos valores quando a superfície for polida, quando a superfície for normal, certo? É a primeira lei da incidência dos raios de luz, ok? Então, raio incidente, raio refletido. Essa reta normal separa aqui o ângulo incidente do ângulo de reflexão. Lembrando que na primeira lei de Snell, esses ângulos apresentam sempre os mesmos valores. Uma coisa super interessante que geralmente é cobrado nas questões de vestibulares, nas questões quando envolve espelhos planos, é a questão de formação das imagens. Eu posso citar um exemplo bem comum para vocês naquele filme 101 Dálmatas, né? Será que naquele filme, naquela configuração, nós teríamos naquela cena cinematográfica 101 cachorros ali envolvidos? Claro que não, né? Seria impossível controlar tal situação. Ali, meus queridos, nada mais é do que uma jogada entre espelhos planos, certo? E vamos verificar como é que se forma aquilo ali. Então, veja bem, a formação do espelho plano, da imagem, ela acontece quando o raio de luz, certo? O raio de luz, ao sair do objeto, pelos seus prolongamentos, ele sofre uma reflexão e chega até os olhos do observador. Observa que a imagem formada ela é justamente igual, simétrica à do objeto. Podemos observar aqui nesse próximo slide as características que são constituídos os espelhos planos. Primeira característica importante, a imagem sempre forma-se atrás do espelho. É por isso que ela é chamada de virtual. Então, o que é uma imagem virtual? É aquela formada atrás do espelho. Outra característica da imagem no espelho plano é que ela sempre apresenta o mesmo tamanho do objeto. Ou seja, é uma imagem idêntica, simétrica, do mesmo jeito. Outra característica é o enantiomorfismo. Essa aqui é bem legal, interessante, é sempre cobrado nos vestibulares. Então, o que significa enantiomorfismo, Ricardo? É uma característica do objeto de não se sobrepor ao seu reflexo. Vou citar um exemplo bem comum. Eu tenho certeza que vocês já se imaginaram na frente de um espelho
no banheiro ou no guarda-roupa, quando você levanta o seu braço direito, você observa que a imagem está levantando o seu braço esquerdo. Isso aí é o que nós chamamos de enantiomorfismo. Outro exemplo bem comum que eu posso citar para vocês, se vocês já tiveram a curiosidade de olhar no capuz de uma ambulância. O nome ambulância é escrito de uma forma contrária, reversa, certo? Aquilo ali é justamente para quando o observador for analisar diante do espelho plano, ele perceber ela de uma forma normal. Esse fenômeno nós caracterizamos com o nome de enantiomorfismo. Nós vamos fazer algumas questões relacionadas a essa característica do espelho plano. Trago aqui nessa imagem aqui, vocês podem perceber uma imagenzinha aqui de um caracol, as seguintes características. Aqui a imagem está de frente do espelho. Então eu tenho aqui um objeto real e aqui a sua imagem. Objeto real e a sua imagem. As características que a constituem. Percebam aqui, visivelmente na figurinha, ela é virtual, porque a imagem forma-se atrás do espelho. Ela é simétrica, ela é idêntica ao objeto. A imagem é simétrica, ou seja, do mesmo tamanho, do mesmo modo, do mesmo jeito. Ela é direita. O que significa direita, Ricardo? Significa dizer que ela está na mesma posição. Ou seja, não é uma imagem invertida. É uma imagem que está sempre na mesma posição. E ela é enantiomorfa, ou seja, ela é reversa. Observem aqui que essa abertura está do lado esquerdo, essa outra está do lado direito. Então, isso aqui é uma característica de enantiomorfismo. Então, as características da imagem do espelho plano. Ela é virtual, forma-se atrás do espelho, simétrica, idêntica, enantiomorfa, reversa e direita na mesma posição. Outra coisa bem interessante também é em relação à formação da quantidade de imagens, ou do número de imagens no espelho. Como é que isso acontece? Né? Aquele exemplo que eu falei para vocês do cachorro. Como é que eu vou ter, de alguns cachorros, projetar 101 imagens? Né? Essa jogada que nós chamamos de jogadas de espelhos planos. Então vamos compreender como é que funciona. Considere alfa como sendo um ângulo formado entre dois espelhos planos e uma superfície refletora. Né? Então você tem aqui dois espelhos planos e entre eles tem um determinado ângulo. Quando você coloca um objeto entre esses dois espelhos, a imagem desse objeto vai ser projetada em ambos os espelhos. E quantas imagens serão formadas, professor? Então, a equaçãozinha para calcular isso aqui é justamente essa. N é o número de imagens projetadas. 360, por que 360? Porque o espelho ele pode dar uma volta, um giro de 360 graus. Sobre alfa, o que é esse ângulozinho aqui? É o ângulo que é formado entre os espelhos. Menos 1. Por que menos 1, Ricardo? Porque uma imagem ela vai ser real, que é justamente o objeto. Tá ok? Então, a formulazinha para calcular o número de imagens é essa. N, que é o número de imagens, 360 sobre o alfa, que é o ângulo entre os espelhos, menos 1. Vamos ver aqui um exemplo para familiarizar. Dois espelhos planos são alinhados de modo que o ângulo entre eles é de 90 graus. Qual é o número de imagens formadas por essa associação? Então, a fórmula é essa, né? N igual a 360. Qual é o valor do ângulo entre os espelhos? 90 graus. Menos 1, por que menos 1? Porque a imagem é real. Então, quando a gente substitui na equação, como é que fica? 360 dividido por 90, 4. 4 menos 1, 3. Ou seja, quando eu tiver dois espelhos e entre eles tiver um ângulo de 90 graus, eu vou ter daquele objeto que está lá entre eles, justamente 3 imagens. Tá ok? Então, o item correto é o item B. Então, meus queridos, na aulinha de hoje, nós começamos a dar início no capítulo 23, Sistemas Ópticos. Nós verificamos aqui um pouquinho a definição de sistemas ópticos, verificamos um pouquinho sobre a questão dos prolongamentos dos raios de luz, convergentes e divergentes paralelos, verificamos um pouquinho também sobre a questão dos espelhos planos, as características da imagem do espelho plano, e finalizamos calculando o número de imagens entre os espelhos planos. Tá ok? Então fica como sugestão aí para vocês a realização das atividades, certo? Do capítulo do livro 23, as questões 1 e 2, conforme está na nossa agenda.
Então, um forte abraço, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro.